noite, meus irmãos. Nós estamos de volta para estudar a Palavra de Deus, mais uma vez, seguindo o nosso texto de Tiago. Temos estudado esta carta nesses dias. Na última ocasião, nós estudamos sobre as provações, como lidar de forma sábia com as provações. Foi o tema do nosso último encontro. Hoje, nós vamos estudar sobre como lidar de forma sábia com as tentações. Então, hoje nós estamos aqui, iniciando a leitura da Palavra de Deus, no Salmo 104. Bem-vindos ao minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sob vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da Tua morada, tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Faz aos Teus anjos ventos e a Teus ministros labareda de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. É assim que nós cremos no Deus que lançou os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo algum. Deus que está no comando de todas as coisas, do universo, comando das nações. E é Ele que lançou os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Nós vamos, neste momento, orar ao nosso Deus. Vou pedir ao reverendo Marco para fazer a primeira oração. Na sequência, nós vamos ler um texto bíblico, nos Salmos, que ele já separou. Depois nós vamos acompanhar o de número 9. Então vamos orar. Boa noite, queridos. Vamos falar com o Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, aquele que tem cuidado de nós em todos os momentos. Deus bondoso, te louvamos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá. Estamos aqui, ó Deus, por Tua graça sempre abundante, porque o Senhor provê todos os meios necessários para a nossa subsistência. E acima de tudo, ó Deus, o Senhor inclina o nosso coração para que sejamos fiéis ao Senhor, servindo ao Senhor como o Senhor deseja e requer ser servido. Peço-te, ó Deus, a Tua bênção sobre todo o Teu povo. Teu povo que ora ao Senhor nesses dias de prova, Teu povo que busca a Tua face, Senhor, confiado nas Tuas muitas misericórdias. Um povo que sabe, ó Deus, que não é perfeito em suas ações, que transgride os Seus mandamentos, Senhor, mas também um povo que conhece o Deus de graça que o Senhor é, o Deus perdoador que o Senhor é, o Deus que move os corações, que inclina os corações dos homens segundo o santo e reto querer, para que eles façam não conforme as inclinações da carne, mas segundo as santas disposições do Espírito. Abençoa o Teu povo, ó Deus, hoje e sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós selecionamos para a nossa leitura neste momento é o Salmo de número 73. Salmo 73, um salmo escrito por Asaf, é um salmo didático. É um salmo que ensina o crente a não ansiar, a não cobiçar, a não desejar a prosperidade dos ímpios e a não andar pelo caminho dos ímpios. Vejamos o que nos diz o Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. Dizem, como o sabe Deus?
ou há conhecimento no Altíssimo, eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança e se lhe aumentam as riquezas. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, foi para mim sobremodo difícil. A verdadeira condição dos ímpios, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim, me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Tu me guiarás com teu conselho e depois me receberás em glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e minha porção para sempre. Pois eis que os que se distanciam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Para que os vossos pés não se resvalem, o salmista nos dá receita. Pus minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus, onde nós estaremos nessa noite meditando e estudando Tiago capítulo 1, versos 13 ao 18, quando o apóstolo Tiago diz: ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Oremos a Deus, pedindo que o Espírito Santo nos traga iluminação para o entendimento da sua palavra nessa noite. Ó Deus bendito, lemos a tua palavra. Ela é poderosa, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Nesta hora, ao tomá-la, ó Deus, para a nossa instrução, rogamos que o Teu Espírito Santo nos instrua e venha trazer, ó Deus, ao nosso coração clareza de tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E ao receber a Tua palavra, ó Deus, em nosso coração, disponha, ó Deus, a nossa alma, o nosso ser, a cumprir os Teus propósitos, os Teus ensinos, para vivermos de forma boa, agradável, cumprindo a Tua vontade, Senhor, nesse tempo. Guarda o nosso coração e aplica a Tua palavra à nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Portanto, como é que devemos lidar de forma sábia com as tentações? O assunto que Tiago nos traz dentro do tempo é sobre a questão da maturidade. Tiago escreve essa carta para que os cristãos se tornem pessoas maduras quanto à sua fé. E uma pessoa madura, ela é paciente nas provas. Isso temos aprendido, inclusive no domingo à noite, na ministração do reverendo Marco. Esse foi um ponto bem estabelecido. Então, uma pessoa imatura, ela transforma as provas em tentações. Esse é um perigo
das pessoas no momento das provas, por ser imatura, fazer das provas tentações. Há um estudioso que vai nos dizer que provas são testes enviados por Deus. Nós estamos vivendo nesse tempo em que a Organização Mundial de Saúde, em relação ao Covid-19, diz: faça testes. As provas são testes enviados por Deus. E tentações, o que são? São armadilhas do diabo, enviadas por Satanás. Então, quando Deus nos prova, é para que nós possamos passar no teste e herdar as bênçãos dele. Então, quando nós passamos por dificuldade, nós somos tentados, sim. Tentados a questionar, por exemplo, o amor de Deus, o poder de Deus. E então, quando estamos nessa situação de perguntar se Deus realmente nos ama, se Deus realmente é poderoso, Satanás começa a oferecer um caminho para escaparmos das provas. Então essa oportunidade é sempre vista nas Escrituras como tentação. Quando Jesus estava jejuando e orando no deserto, você se lembra, Satanás apareceu ali e o tentou, sugeriu a Jesus que transformasse pedras em pães. Então, pastor Marco, agora vamos ver o que o senhor pode nos dizer a respeito de alguma coisa nesse sentido, porque daqui para frente nós vamos discutir a questão do que devemos considerar se nós queremos vencer as tentações. Eu acredito que Tiago, que era judeu, que conhecia bem as Escrituras, certamente conhecia o salmo que nós lemos no início. E o salmo que nós lemos, ele fala justamente sobre um crente provado, né, em situações onde o caminho mais fácil era abandonar a fidelidade e ceder, fazer coisas que a maioria fazia e estavam se dando bem. Ele descreve a felicidade, ou pelo menos a felicidade aparente e não permanente dos ímpios. Mostrando que aos olhos dos homens comuns eles estavam se dando bem quando cediam, quando caíam nas tentações da impiedade. Entretanto, o crente, lá no Salmo Asaf, ele diz que no final ele atentou que era muito melhor continuar sendo fiel a Deus, porque o resultado era melhor. Ele descreve naquele salmo 7 armadilhas perigosas que são resultados dessa tendência ou desse desejo de ceder à tentação. Daqui a pouco, quando nós falarmos sobre como cada um é tentado, eu quero abordar essas 7 pequenas armadilhas, 7 pequenos laços que no final causam grande destruição. É interessante, não é? Eu acho que essa abordagem vai ser muito boa. Vai complementar aqui muito bem esse enfoque. Então, eu estava falando que 3 fatos vão ser apontados aqui. Como é que nós devemos considerar se nós queremos vencer a tentação? Eu penso, irmãos, à luz do texto bíblico, Tiago capítulo 1, verso 13 ao 16 especialmente, todos nós, se queremos vencer a tentação, nós precisamos olhar para frente, nós precisamos lembrar que Deus vai pedir contas de cada um de nós. Considere que você e eu seremos apresentados num juízo perante o Senhor. Então, não culpe a Deus pela tentação. Quando você estiver tentado, não diga: Deus é que me abandonou, porque Deus é absolutamente santo para ser tentado. E Deus é absolutamente amoroso para tentar. Jamais podemos dizer que ao ser tentados fomos por Deus. Na verdade, o que sabemos, e isso a gente tem aprendido, é que Deus nos prova, como Ele provou a Abraão. Mas Ele não nos tenta. Deus não nos tenta. A prova que Deus às vezes aplica a nós é para a nossa santificação. A tentação é uma armadilha de Satanás, como já vimos,
E ela vem para nos derrubar. Me ocorreu aqui que nem toda provação, nem toda prova é dolorosa. Nem toda prova é difícil de ser suportada. Por exemplo, houve alguém que foi provado em um ambiente absolutamente perfeito. Adão e Eva tinham que passar por uma prova de fidelidade no paraíso. E o Senhor os colocou em condições perfeitas em uma prova. Mas, ao serem tentados por Satanás, o texto de Tiago vai falar sobre isso, Eva, ao ceder à sua própria cobiça, Tiago também fala sobre isso, acabaram caindo em tentação. Quando nós falamos sobre provação e tentação, alguns dizem, Deus está me colocando em tentação. Não, Deus permite que passemos pelas provas. Ele estabelece as provas, permite as tentações, mas o autor da tentação ou é o diabo, ou é a nossa própria cobiça, ou são as circunstâncias mundanas que nos cercam. Então, dizer que Deus é o autor da tentação, se olharmos desde o Éden, nós vamos encontrar exatamente o contrário. Deus nos dá condições de passar pela prova que Ele mesmo estabelece. A tentação tem outra origem. Com certeza. Então, uma tentação, o que é? Certamente, tentação é uma oportunidade de fazer uma coisa boa de maneira errada. Geralmente é isso. Você está diante de uma situação que é boa, mas você vai fazer essa situação, essa coisa boa de forma errada. Um exemplo, passar em uma prova é coisa boa, mas você se utiliza de meios ilícitos para alcançar o êxito na prova. Por exemplo, colando na prova para passar, isso é coisa errada. Uma coisa boa, por exemplo, é o prazer sexual. Certamente a palavra de Deus diz que é coisa boa, mas o sexo fora do casamento, essa é uma coisa errada. E nossa sociedade não tem mais essa noção em torno dessa matéria. A provação, ela sempre visa o nosso fortalecimento. A tentação sempre vai visar a nossa queda. Não é isso? Exatamente, e é o que nos diz o salmista no Salmo 74. Eu gostaria só de anotar aqui, pontuar o 73, né? 73. Queria só pontuar aqui as armadilhas, ou as pequenas armadilhas, ou os terríveis resultados, né, da provação, da tentação. Por exemplo, aquele que cede à tentação é porque está andando por caminhos escorregadios, são lançados por Deus em destruição, são levados à desolação, são destruídos, são consumidos totalmente em terrores, têm um fim repentino, inclusive nas coisas boas que amealharam através do caminho da tentação, e o resultado final, serão eternamente desprezados por Deus. Deus não põe ninguém em tentação, mas ceder à tentação certamente vai atrair o juízo de Deus, como diz o salmista no Salmo 73. Então, aqui agora eu queria apontar, à luz do texto bíblico que nós temos, que Tiago vê o pecado não apenas como um ato, mas Tiago vê o pecado como sendo um processo em 4 estágios. Veja como começa, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, o primeiro estágio é a cobiça. Perceba que a palavra que Tiago está usando para desejo, palavra grega, temia, e não necessariamente tem um sentido de desejo mau, desejo impuro. Nós podemos transformar um desejo legítimo em um desejo pecaminoso. Podemos sim. A cobiça, na verdade, é a tentativa de desfazer um desejo fora da vontade de Deus. Melhor, satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Comer é normal,
mas glutonaria é pecado. Dormir é normal. Todos nós precisamos dormir, mas preguiça é pecado. Então, sexo no casamento é normal, mas sexo fora do casamento é pecaminoso, seja ele por pessoas que ainda não são casadas, isso é fornicação, ou que aqueles que são casados e vão atrás de sexo fora do seu casamento, que é o adultério. Então, os desejos devem estar sob controle e não no controle. Nós devemos controlar os desejos e não os desejos descontrolar. É interessante que no verso 14, a palavra, quando o diabo fala assim, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ele usa uma expressão que significa enganado ou engodado. Isso. Ou seja, a tentação, na verdade, é uma atração por algo enganoso ou por uma promessa cujos resultados não serão aqueles que são anunciados. É o que nós poderíamos chamar de propaganda enganosa. Fake news. Embora às vezes a propaganda enganosa seja feita por nós mesmos para nos enganar, que é o que a palavra de Deus fala sobre o coração enganoso e corrupto. Ele próprio, nosso próprio coração, às vezes pode nos enganar. E é o que Tiago está dizendo, que a tentação, na verdade, é um oferecimento de algo cujo resultado não é aquele que é apregoado. O resultado é sempre ruim. Verdade. Então, você e eu precisamos estar com o coração sossegado para enfrentar as provas com paciência e não transformarmos as provas em tentações. Cuidado com a cobiça. O segundo estágio, como o pastor já falou, é o engano, não é isso? Aqui no versículo 14 está claramente exposto essa questão. Tiago usa duas figuras para ilustrar o engano da tentação. A primeira figura é a figura do caçador que usa uma armadilha, ele usa a palavra atrai, o atrai. E a figura do pescador, que usa então o anzol como isca. Ele fala de seduz. Essas duas palavrinhas aí são importantes. Ora, se Ló pudesse ver a ruína que estava por trás de Sodoma, também se Davi pudesse ver a tragédia sobre a sua casa quando se deitou com Batseba, esses dois homens, personagens bíblicos, jamais teriam caído. Jamais. Nós precisamos identificar a isca e nós precisamos identificar a arapuca do diabo para nós não cairmos na rede do seu engano. Quando eu falo de arapuca, talvez nós tenhamos muita gente na sociedade moderna que não sabe o que é. A arapuca é uma armadilha que as pessoas que vivem na zona rural costumeiramente fazem para pegar pássaros. Eles colocam ali um pouquinho de milho para que as aves venham, e quando a ave entra debaixo da arapuca, ela se fecha e ele não consegue sair. É assim que é o engano. O terceiro estágio nessa questão da tentação é no versículo 15, quando Tiago diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. A ideia de concepção, como se fosse o nascimento do bebê chamado pecado. É interessante que as duas primeiras ilustrações são coisas abruptas, são coisas que requerem um certo cuidado, mas que o resultado é abrupto. A isca ou a armadilha, né? A arapuca, já fiz muito isso no interior da Bahia, também no interior da Bahia, imagino. Mas a terceira não, a terceira ilustração aqui é aquela que exige um longo processo de amadurecimento. A ideia aqui é de ver, desejar, planejar, organizar as coisas até que finalmente se alcance o resultado. Ou seja, é um longo processo.
Ora, nesse longo processo, certamente existem inúmeras oportunidades de recuar. Embora a ilustração que nós tenhamos aqui, a que Tiago usa, não nos dê a condição de pensar no recuo, porque a partir do instante em que é concebido, agora há que se aguentar as consequências. E me permita fazer um parênteses, né? Nós temos na nossa cultura hoje uma discussão a respeito do aborto. Tem como evitar uma criança indesejada, mas não precisa matar uma criança concebida, porque aí nós teremos um pecado levando a outro pecado. Nós teremos o pecado de uma concepção indesejada, levando posteriormente, né, o pecado de um assassinato de um inocente. Com certeza. Pois é, então esse estágio do nascimento do bebê, chamado pecado, né? Tiago muda então a figura da armadilha, do anzol, e como você disse bem, para esse assunto que é planejado, que é o nascimento de um bebê maldito nesse caso, e esse bebê é chamado de pecado, assim diz o apóstolo Tiago. No verso 16, o último estágio, eu disse que são 4, né? Primeiro é a cobiça, depois é o engano, depois esse estágio planejado do nascimento do bebê chamado pecado, e o 4º estágio é o estágio propriamente consumado, como ele diz no final do versículo 15, gera a morte, é o estágio da morte. Aí não tem mais volta. Não tem. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, diz Tiago, ele gera morte. Que é o que o salmista nos lembra no Salmo 73, que o Senhor vira o rosto, o Senhor deixa de olhar, o Senhor vai ter desprezo por aquela ação. A morte, a ideia de morte aqui é de que agora já não há mais esperança, não há mais o que fazer, mal foi conseguido, nasceu. Agora vem o juízo. Agora o juízo. Pois é, exatamente essa linha que parece que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, né? Nós vemos aqui, então, a genealogia do pecado. A cobiça é a mãe do pecado e a avó do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo. Tá certo? Então, nós vimos esse primeiro assunto relacionado à questão da tentação, versículos de 13 até o 15. Agora nós vamos entrar no versículo 16, 17, quando Tiago nos manda olhar ao redor, considerar a bondade de Deus. Esse é o nosso ponto. O primeiro aspecto é a gente considerar que nós vamos ser julgados por Deus. E agora vamos considerar também a bondade de Deus. O verso 17 é muito conhecido, muito recitado às vezes, quando diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, ou em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então olhe ao seu redor, considere a bondade de Deus. E você fez menção daquela primeira tentação lá no Éden, né? Quando Satanás tentou Eva no jardim do Éden, quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele questionou o amor de Deus, questionou a bondade de Deus, e não perceberam aqueles nossos primeiros pais que a bondade de Deus é o grande escudo contra a tentação do diabo. A diferença de Adão e Eva e nós, é que eles estavam num ambiente onde tudo apontava para, tudo era expressão de dádiva. E eles tinham apenas uma coisa para a qual não olhar. Hoje nós vivemos de uma maneira um pouco diferente. Tudo é possível de nos levar para o pecado. E agora nós só temos uma coisa para a qual olhar, que é Cristo, o autor e consumador da fé. Houve de certa maneira, uma inversão de números. Tínhamos tudo e não devíamos olhar para uma coisa. Agora, temos tudo e só devemos olhar para uma coisa, que é Cristo. É verdade.
E é essa a realidade que nós precisamos encarar no nosso dia a dia. Então, quando nós sabemos que Deus é bom, e essa é uma questão muito primordial, necessária quando estamos considerando a questão da tentação, nós não precisamos cair nas armadilhas do diabo para suprir as nossas necessidades. É melhor estar faminto dentro da vontade de Deus do que estar farto e cheio, mas ao mesmo tempo fora da vontade de Deus. Acho que vale a pena, vamos abrir aí, pastor, o texto de Deuteronômio capítulo 6, para os nossos irmãos também abrirem nas suas casas, Deuteronômio 6, olharmos o que Moisés está escrevendo aqui e orientando a nação de Israel. A partir do verso 10, há uma declaração preciosa. Eu vou ler o 10, o senhor lê o 11 e assim até chegarmos em 15. Vejamos. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem, as quais não encheste, e poços cavados que não cavaste, e vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temerás o Senhor teu Deus, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não é claro esse ensino do Senhor, na sua palavra, de que nós não devemos ser atraídos por coisas que às vezes nos parecem boas, mas nos levam para longe da vontade de Deus? E é interessante que Deus diz: eu vou dar para vocês casas, vinhas, gado, olivais, sou eu quem estou dando, mas estas coisas não podem te afastar de mim, não podem fazer com que você se esqueça de mim. E é interessante que estas duas expressões que aparecem aqui nesse texto de Deuteronômio, elas são repetidas no capítulo 14, quando Deus fala da contribuição. A contribuição era, de certa maneira, um modo de Deus fazer assim: olha, lembre-se de mim sempre, não se esqueça de mim. Lembra que toda boa dádiva sou eu quem te dá. Deus é bom. Portanto, lembre que Jesus foi categórico com Satanás, e está o registro lá em Mateus capítulo 4, né? Quando Jesus disse a Satanás no seu momento de tentação: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma coisa é ser tentado, outra coisa é ceder à tentação. Não é pecado ser tentado. De maneira alguma. O Senhor Jesus foi. Exato. Então não é pecado ser tentado, mas é pecado ceder à tentação. Lutero costumava dizer: você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir sim que ele faça ninho em sua cabeça. Pronto. Tiago apresenta então 3 fatos sobre a bondade de Deus. Veja o que diz Tiago: toda boa dádiva e todo dom perfeito. O que nós precisamos lembrar é que Deus, o que procede de Deus, são sempre boas dádivas. A Bíblia diz que tudo que Deus nos dá é bom. O problema não está naquilo que Deus nos dá. O problema sempre está na maneira como nós usamos o que Deus nos dá. Um exemplo: a riqueza é boa ou é má? Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas ricas que contribuíram para o ministério de Jesus. Pessoas de posses, o próprio Davi tinha muitas posses, que contribuiu com uma fortuna para a construção do templo. Mas o amor à riqueza, aí vai gerar muitos males. Então, o que Deus nos dá é bom. Recebemos com ações de graças para glorificar a Deus, isso é muito bom. Usar de maneira equivocada é que, de fato, prova um coração afastado de Deus. Com certeza.
Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Então, Deus dá somente boas dádivas. Tudo que Deus dá é bom, até as provas. Inclusive, aliás, como nós vimos no domingo, né, os irmãos que não acompanharam a mensagem do domingo podem olhar, ouvir e assistir na página da igreja. Nós falamos que as provações têm um propósito, e um dos propósitos da provação é aprovar a fé no Deus vivo, e esta aprovação produz vida. Com certeza. Lembra do texto de 2 Coríntios 12, de 1 a 10, que vale a pena a gente também ler nessa hora? Aquele texto fala daquela situação de espinho na carne do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10. Texto que muitas vezes é lido, tem várias formas de vê-lo, mas vale a pena a gente ver aqui. Aliás, aqui em 2 Coríntios 12, de 1 a 10, Paulo vai contar as suas visões primeiramente. Vamos aproveitar e ler também com a participação. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, Paulo está falando dele, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem pronunciar. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por este motivo, 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Percebem aí como o espinho na carne de Paulo foi, na verdade, um dom muito estranho, mas aquele espinho foi uma grande bênção para ele. Ele aprendeu que a graça de Deus lhe basta. Tudo que vem de Deus é bom. E é interessante, esse tudo que vem de Deus é bom, que é o que Tiago nos diz no capítulo 1, verso 17, e Deus fala algo interessante. Às vezes nós citamos esse texto sem aprofundar um pouquinho no entendimento dele. Quando ele diz que em Deus todo dom perfeito descende, vem do alto, descende do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Essa expressão variação ou sombra de mudança, ela se refere ao comportamento dos astros durante as estações. É uma menção astronômica, digamos assim, que Tiago faz. E ele está dizendo o seguinte, que nós podemos ver a variação do Sol, da Lua, das estações, das marés, podemos ver todas essas variações, mas em Deus nós não vemos nem sombra disso, como nós vemos na Lua, por exemplo. Em Deus isso não existe. Ele é Deus bom no Éden, é Deus bom no deserto, é Deus bom hoje e será Deus bom eternamente. E Ele não vai mudar. Se Ele disse que Ele nunca vai tentar você, confie, Ele nunca vai tentar você. Essa é uma verdade preciosa. Inclusive, pastor, as pessoas quando estão no leito da dor, lá no hospital, ou nas suas casas, enfrentando a enfermidade, eu costumeiramente, ao me aproximar de pessoas nessa condição, costumo lembrar a elas: meu irmão, minha irmã, Deus é bom. É sempre uma oportunidade lembrarmos nesse momento da bondade de Deus.
Mas o texto continua mostrando uma outra realidade aqui. Diz que Deus que dá coisas boas, toda boa dádiva, descendo do Pai das luzes, não é isso? Ou seja, Deus dá constantemente. Deus não só dá uma vez. O verbo descendo é um presente particípio, cujo significado é continua sempre descendo. Ele não desceu e não volta mais, ele sempre continua agindo. Deus não dá seus dons apenas ocasionalmente, mas ele dá constantemente. Lembrando as palavras de Paulo, que Cristo concedeu dons aos homens, e a palavra, a expressão concedeu, usada ali, indica algo que foi dado de uma vez por todas, com consequências permanentes e imutáveis. Ou seja, o Deus que abençoa o seu povo, ele abençoa em todo o tempo. Então nós não devemos jamais duvidar da graça, da provisão de Deus enquanto passamos pelas provações. Voltando a mencionar a aprovação dos judeus no deserto, os 40 anos, o Senhor diz que mesmo eles passando 40 anos no deserto, eles não tiveram sede, eles não tiveram fome, a sua roupa não lhes envelheceu sobre o corpo e nem as suas sandálias se desgastou sobre os seus pés. Ou seja, mesmo naquela prova que durou 40 longos anos, sempre houve o cuidado de Deus. Então Deus continua sendo bom e Ele é bom em meio às provações. Agora, no deserto, muitos caíram em tentação, tanto que 599.998 homens ficaram prostrados no deserto, porque caíram durante a prova, caíram em tentação. É verdade. Então, se Deus dá somente coisas boas, Ele faz constantemente. O texto fala dessa ideia de que ele não pode existir variação, sombra de mudança. Você já tocou um pouquinho nisso, né? Só para relembrar, Deus não muda. Deus não pode mudar para pior, porque Deus é santo. Deus não muda. Ele não pode mudar para melhor, ele é perfeito. Não tem como fazer mudança. O primeiro escudo contra a tentação é a gente encarar o julgamento de Deus. O segundo escudo, esse escudo a gente mostrou há pouco, é olharmos para a bondade de Deus. Então tudo que Deus nos dá é bom, toda boa dádiva procede das suas mãos. Ele muitas vezes nos dá não o que a gente pede, não o que nós pedimos, mas de fato Ele nos dá o que nós precisamos. Até porque nós não sabemos pedir. Verdade. Às vezes pedimos com olhos cobiçosos, pedimos sem conhecer o resultado daqueles nossos propósitos, por isso o Senhor não nos dá conforme as inclinações do nosso coração, mas Ele inclina o nosso coração para amar aquilo que Ele nos dá. É muito verdade isso. Nós seríamos destruídos, sim, seríamos totalmente destruídos se Deus deferisse todas as nossas orações. Já pensou? Toda vez que você ora e você pede coisas, se Deus concedesse o que você pedisse. Até porque é comum que duas pessoas crentes fiéis, crentes verdadeiros, pedindo com sinceridade, estejam pedindo coisas diferentes. É possível. É verdade. Por isso, se Deus deferisse todas as nossas orações, nós estaríamos numa situação bem complicada. Muitas vezes nós pedimos uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Pedimos uma serpente, pensando que estamos pedindo um peixe. E Deus, que é Pai amoroso, é tão bondoso que não nos dá o que nós pedimos, mas Deus nos dá o que nós necessitamos. Nos dá pão e peixe. É isso aí. Ele nos dá o que é necessário e bom para todos nós. Há um irmão que registrou uma sublime mensagem sobre os paradoxos da oração. Ele disse o seguinte: eu pedi a Deus força para que eu pudesse alcançar êxito,
E eu fui enfraquecido para que eu pudesse aprender a humildade para obedecer. Eu pedi saúde para que eu pudesse fazer grandes coisas. E Deus me deu uma enfermidade para que eu pudesse fazer coisas melhores. Eu pedi riquezas para que eu pudesse ser feliz. E foi me dada uma pobreza para que eu pudesse ser sábio. Eu pedi poder para que eu pudesse ter o louvor dos homens. Eu recebi a fraqueza para que eu sentisse a necessidade de Deus. Eu pedi todas as coisas para que eu pudesse desfrutar a vida. Foi me dada a vida para que eu pudesse desfrutar todas as coisas. Eu não recebi nada do que eu pedi, disse aquele irmão, mas tudo do que precisava, quase que a despeito de mim mesmo, minhas orações não respondidas foram respondidas. Eu sou, dentre todos os homens, o mais ricamente abençoado. Então eu penso que lembrar do que Tiago nos diz aqui é muito precioso. Tiago diz o que no verso 10, pastor? No 17, verso 17. Vamos ver? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Que coisa preciosa, não é? E quando a gente começa a olhar alguns estudiosos da Bíblia sobre esse texto, eles vão fazer uma exposição mais ou menos assim: nós adoramos não as luzes, mas o Pai das luzes. Considere algumas das luzes das quais Deus é o Pai. Deus é o Pai da luz do sol. O sol é uma grande obra de Deus. Todo o nosso mundo recebe toda a luz do sol. Mesmo a luz da lua e a luz das estrelas são reflexos da luz do sol. A luz da verdade também nos é dada por Deus. Nós recebemos dele. Esta nos dá a luz do conhecimento. Nós temos essa luz da verdade na Bíblia, uma luz que alumia em lugar escuro. No Salvador nós temos a luz do mundo, o querido Filho do Pai das luzes, a luz celestial. A casa de Deus no céu é cheia de luz. Agora, no inferno, tudo são trevas. Aqui na terra há um misto de luz e trevas. No céu há somente luz. E ali não haverá mais noite. Deus e o Cordeiro serão a sua luz. E tudo no céu reflete essa luz. Os muros são de jaspe, os portões de pérola, as ruas de ouro, o rio de cristal, as vestiduras brancas. É a santidade que é a luz do céu. Tudo ali é puro. Quando um homem piedoso morre, a luz da graça faz com que ele resplandeça a luz da glória, e toda a santidade do céu transborda. Aquele que é santo, 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 o Pai das luzes. Não é precioso? Lembrando o ensino da palavra que creio que conclui este pensamento, é que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, a tentação é obra das trevas. Ceder à tentação é ceder às trevas. E como então vencer com sabedoria as tentações? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Olhando para aquele que é a luz do mundo. Assim as trevas serão vencidas, porque nele, na luz do mundo, não há treva nenhuma. Verdade. Nós dissemos que hoje nós iríamos até o verso 18, vamos então ver se a gente conclui nesse tempo que nós nos temos ainda para finalizar. Então agora no verso 18, Tiago diz o que? Por favor, pastor. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Veja que aqui Tiago está mandando que a gente olhe para dentro de nós e consideremos a natureza divina que ele coloca dentro de nós. Tiago usou o nascimento para falar do pecado e da morte, lá no versículo 15. Mas ele também usou o nascimento para falar da nova vida.
agora no verso 18. Então, há aqui algumas características desse novo nascimento. Primeiro, a origem do novo nascimento. Ele é divino e gracioso. Aí temos que olhar para o que aconteceu com Nicodemos, capítulo 3 de João, versículos 4 a 7. Nicodemos pensou que precisava voltar ao ventre materno, mas o novo nascimento é o nascimento de cima, do alto, de Deus, do Espírito. Na linguagem do próprio João, no capítulo 1, 13, ele diz que não depende da vontade do homem, mas depende de Deus. O novo nascimento nem depende da nossa participação, como diz Jesus a Nicodemos, em João 3, versículo 6, que o vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, Nós não nascemos de novo por causa dos nossos pais, decisões ou por uma religião. O novo nascimento é uma obra de Deus. É exatamente isso que Tiago nos diz. Somos gerados, fazendo eco às palavras de Jesus lá em João 3. Também são lembrados por Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 23. Nós somos gerados, ou a nossa geração é aquela que tem origem única e exclusivamente na vontade soberana de Deus. Não devemos nos esquecer o que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, que mortos não podem nascer, não podem fazer nada, e nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Então é Ele quem faz, é Ele quem nos faz este nascer de novo, de maneira que somos então capacitados pela graça de Deus a resistir quando tentados, a resistir à tentação. Verdade. Então, esse novo nascimento tem origem em Deus, e o meio do novo nascimento, ele é operado através da palavra de Deus. Deus realiza por sua palavra. Assim como o nascimento natural vem pelo relacionamento do pai e da mãe, o nascimento espiritual, ele vem por meio da palavra e do Espírito. Pedro diz isso em 1 Pedro 1, verso 23. Lê para a gente aí, pastor. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual é viva e que permanece para sempre. Que maravilha! E para finalizar mesmo, vamos lembrar que o propósito do novo nascimento é nos fazer pessoas como primícias das criaturas de Deus. Verso 18, é claro, fôssemos como que primícias das suas criaturas. Este é o mais nobre dos nascimentos. Nós somos as primícias das suas criaturas. O novo nascimento é o mais alto nascimento para o mais alto tipo de vida em Cristo Jesus. Uma vida que só pode ser alcançada como dádiva de Deus, que só pode ser experimentada, a Bíblia faz esta redundância, e eu tenho que ser redundante aqui. Essa nova vida só pode ser ganha com uma doação gratuita que nos é dada por Deus. Fui redundante, eu sei, mas a ideia até do próprio apóstolo Paulo é essa, é ser incisivo. Só temos esta nova vida, só somos habilitados a lutar contra a tentação e vencê-la pela assistência do Espírito, pela existência dessa nova semente de vida que nos é implantada por Deus. Muito bem. Vamos orar juntos. O Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.